Oi, turma. Sejam todos bem-vindos. A videoaula de hoje é bem curta, galera. Eu quero só explicar para vocês alguns conectivos que são importantes para se usar na hora de fazer uma redação, certo? Na hora de a gente fazer uma redação, é importante que a gente utilize os conectivos corretos, né, nos locais adequados. Aqui eu trouxe uma lista de alguns conectivos que são bastante utilizados na hora de fazer uma redação dissertativa, para que o texto não fique pobre, né, em conectivos. Aqui está bem simples, eu trouxe alguns poucos, eu vou colocar depois no grupo mais alguns tipos de conectivos. Você pode utilizar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão da redação, para que o texto fique coeso e coerente. Veja só, se eu passar aqui. Aqui nós temos os tipos de conectivos, né? Você está escrevendo uma redação, aí você precisa de um conectivo que demonstra uma ideia de adição, né? De acréscimo. Aí tem a lista, né? E, pois, além disso, e ainda, mais também, por um lado, por outro lado, né? Todos esses conectivos aí demonstram adição, acréscimo àquilo que já foi dito, né? Agora, alguns conectivos aí que demonstram causa. Se você está falando sobre violência, por exemplo, é importante você demonstrar o que causa essa violência, né? Aí vocês têm como conectivos, é evidente que, certamente, naturalmente, evidentemente, né? Por conta disso, né? Todos esses conectivos aí demonstram a causa, né? Agora nós temos outros que é reafirmação. Você descreve algo e quer reafirmar para dar força, dar ênfase, né? Vocês podem colocar neste sentido, nessa perspectiva, em outras palavras, ou seja, novamente, em suma, em resumo, dessa forma, outro sim. Todos esses conectivos aí demonstram reafirmação. Você vai reafirmar aquilo que já foi transcrito anteriormente, né? Vai dar uma ênfase naquilo que foi transcrito. Aí alguns outros tipos de conectivos, que é em relação à semelhança. Do mesmo modo, tal como, assim como, pela mesma razão, né? Vocês podem colocar exemplos e comparar, né? Do mesmo modo, tal como. Todos esses conectivos aí demonstram semelhança, né? Vocês podem utilizar, por exemplo, no desenvolvimento da redação. Agora aqui nós temos conectivos que demonstram oposição ou restrição, mas, apesar de, no entanto, entretanto, porém, contudo, todavia, tampouco, por outro lado, né? Por exemplo, se você está falando de um tema polêmico, é importante que vocês utilizam as duas, né, as duas ideias. Primeiro, os argumentos pró ou contra determinado assunto, né? Se estou falando sobre a legalização do aborto, né, por exemplo, aí vocês podem colocar o seu posicionamento e depois podem, se por acaso queiram, podem colocar também um contraponto, né? Mas, apesar de, no entanto, todos esses conectivos aí vão demonstrar oposição ou restrição, né? Então, vocês podem, normalmente são utilizados no desenvolvimento da redação. A ligação temporal, né? Aí vocês podem, por exemplo, colocar atualmente, contemporaneamente, após a década de, antes de, em seguida, até que, quando, a depender da situação, do contexto histórico. Por exemplo, se você vai falar sobre um assunto, sobre algo que acontece neste momento ou em tempos recentes, vocês podem utilizar, por exemplo, atualmente, né, contemporaneamente. Agora, se você vai falar sobre um assunto, mas primeiro você vai puxar no passado,
você pode colocar após a década de, antes de, né? Todos esses conectivos aí vão demonstrar uma ligação temporal. Você vai demonstrar o tempo a que se fala, aquilo que você escreve sobre determinada década ou determinado contexto histórico. E por último aí, estão alguns conectivos que vocês podem utilizar na conclusão da redação, né? Portanto, logo, enfim, a guisa de conclusão, em suma, concluindo, para que todos esses conectivos aí vocês podem utilizar tranquilamente na hora de concluir a redação, correto? Vou deixar o material, uso dos conectivos no grupo da turma, assistam a videoaula, para que vocês cheguem no Enem e aprendam, já estejam sabendo o que eu não posso colocar no Enem e o que eu posso colocar na redação do Enem. Quando eu sei o que eu posso colocar e o que eu não posso, já é o primeiro passo para a construção de um texto coerente, um texto coeso e um texto com uma linguagem, né, uma linguagem adequada ao tema proposto, correto? Tchau, tchau, até a próxima videoaula.